Preparado, então, aí. Então, o nosso último tipo de lipídios são esses fosfolipídios, tá? Quem que é esse fosfolipídio? São componentes da membrana plasmática celular. Esse componente, acho que alguém está pedindo para entrar aí no grupo? Acho que é o Alves. Deixa eu ver aqui. O Alves, ele tem uma foto de um cachorro melancia. Não é Aí, esse tá cara. vendo? O Alves já Não tá é esse aqui. cara. Então, vocês conseguem ver agora, não conseguem? Olha como que tá chegando, Negue tá? esse cara. Não tem a mínima ideia quem que é esse cara. Isso. Então, vamos lá. Vamos Acho que pro é que bom não interessa. aceitar ninguém fora do domínio. Isso. Tem essa informação aí dá para negar. Vamos lá. Vamos tentar esquecer esse povo, vamos para a nossa aula aqui. Em relação, então, a esse último tipo de lipídios, né, o fosfolipídios, ele é representado, né, ele é um componente da nossa membrana plasmática celular, né, ele está constituindo essa membrana celular, e esse fosfolipídio, ele, inclusive, ele fica na composição como duas camadas da membrana plasmática. A gente tem um termo para a membrana que ela é chamada de bicamada de fosfolipídios. Então, por isso que esse constituinte, né, dessa gordura, desse lipídio, esse fosfolipídio, ele está em duas camadas. Né? Tem um desenho daqui a pouco que a gente vai visualizar isso. O que é um fosfolipídio? Pensando em um só. Ele tem uma estrutura que é um grupo polar, tá? Esse grupo polar aqui, ele está em contato com a água. Vocês já receberam o vídeo que foi Tira Dúvidas? Já, moçada? Desse daí, acho que eu não tô sabendo, não. Um vídeo também meu, não tô muito por dentro. Não, um vídeo meu que foi de Tira Dúvidas, daquela enquete que vocês fizeram, lembra? Leandro, Oi? quem tentou entrar agora foi o João Paulo. Ele Ah, falou que foi ele. Aí fala pra ele tentar de é novo. ele mesmo? Ele falou aqui. Ah, tá. Então, peraí, então deixa eu aceitar. Agora é o Moacir. Esse Moacir aqui não existe. Esse cara Ele aí lá não tá existe, falando não. que não tá conseguindo entrar, que tá dando que não é possível participar da reunião. Tá difícil esse aqui, viu? Aí, esse cara é muito chato. Vou ficar negando, não, que vai ficar aparecendo para ele de novo. Gente, vamos para a nossa aula, tá? Olha, tem que olhar com a Isabela isso. Senão fica atrapalhando vocês, velho. Porque ela tá enchendo a paciência nossa aqui e atrapalhando vocês. Bom, aquela enquete que vocês fizeram, né, para dúvidas, quem foi que me perguntou? Quem foi, vai saber quem é que me perguntou sobre a dissolução da água como um solvente universal. E aí me perguntou, porque tem algumas moléculas que não são dissolvidas com a água. Quem foi que me perguntou isso? Eu. Eu quem? Caio. Caio. Então, o Caio me fez essa pergunta, porque lembra que quando nós trabalhamos com a água, nós falamos que a água tem uma função de ser solvente universal. Porém, ela não consegue dissolver gorduras, que é o nosso caso de agora. Mas, ela não consegue dissolver, mas a água, ela acaba, já que o fosfolipídio de gordura, a água, ela pelo menos tem um contato com parte dessa gordura. Não consegue dissolvê-la, né? Mas consegue ter pelo menos um contato. E aonde é este contato com a água na gordura? Não consegue quebrá-la, dissolvê-la, mas consegue ter um contato. Só consegue ter um contato com gordura, água, por causa deste grupo polar. Esse grupo polar, ele tem uma afinidade, uma polaridade, na verdade, em relação à água que é apolar. Então, essa parte polar do fosfolipídio consegue interagir com a água, que é uma substância apolar. Então, o fosfolipídio tem esse grupo polar, um grupo fosfato, uma molécula de glicerol, isso aí vocês precisam de lembrar dos slides anteriores,
que glicerol é um álcool, né? Então tem essa molécula de álcool, e ligada a 2 cadeias de ácidos graxos. Lembrando também dos slides passados. O ácido graxo é aquela cadeia de hidrocarbonetos. O ácido graxo, então, é essa parte gordurosa dessa molécula. Então, o fosfolipídio ele tem uma parte que consegue ter uma ligação com a água por ser apolar, e essa parte é polar, um grupo fosfato, uma molécula de álcool, que é o glicerol, ligada a 2 cadeias de ácidos graxos. Nos slides passados, nós vimos um tipo de gordura que é o triglicerídeo. O triglicerídeo era a molécula de glicerol ligada a 3 cadeias de ácidos graxos. E nós vimos que ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Lembrando que se for um ácido graxo saturado, a ligação entre os carbonos é uma ligação simples. Os ácidos graxos insaturados têm pelo menos uma ligação dupla. Se for monoinsaturado, uma ligação dupla. Se for poliinsaturados, mais de uma ligação dupla. Então, como que seria a estrutura de um fosfolipídio? Olha aqui. Eu tenho, então, essa estrutura aqui é um fosfolipídio. Olha lá, o grupo polar, o grupo fosfato, o glicerol, que é um álcool ligado a 2 cadeias de ácidos graxos. Como essa cadeia aqui de hidrocarbonetos tem essa curva, mas está me demonstrando que é um ácido graxo insaturado, porque houve aqui uma ligação dupla, exatamente nessa região, para quebrar um pouquinho dessa cadeia. Então, isso aqui ó, é um fosfolipídio, tá? E como nós falamos, o fosfolipídio, ele é um componente da membrana plasmática. Como são 2 camadas, uma bicamada de fosfolipídio. Nessa região aqui, ó, mais superficial, que é o grupo polar, tem uma ligação com a água. Então, essa região do grupo polar, que é mais superficial, se eu estiver mostrando aqui essa região que é mais externa à célula, ou então na região interna à célula, que também é citoplasma, tem componente de água. Então, essa região do fosfolipídio, ela é o grupo polar, tem uma afinidade pela água por ser apolar. Então, eu falo que essa região aqui, tanto externa quanto interna, ela é hidrofílica. Hidroágua, filia, amizade. Né? Tem contato com a água. As cadeias de hidrocarbonetos são ácidos graxos, saturados ou insaturados, no caso aqui eu tenho frações. Essa parte interna aqui, como ácido graxo e gordura, não tem afinidade pela água. É uma região hidrofóbica. Fobia, medo, aversão. Então, essa região aqui tem medo da água. Então, a membrana plasmática ela tem contato com a água nessa região externa, contato com essa região interna, porque tem um grupo polar. No meio é o grupo fosfato, glicerol e as 2 cadeias de hidrocarbonetos. 2 cadeias é uma bicamada de fosfolipídios compondo a membrana plasmática, tá bom? Alguma dúvida aqui do fosfolipídio? Não, por enquanto não. Jóia. Então, lembrando que o fosfolipídio é um tipo de gordura. Aí nós temos os esteroides, que também é um tipo de gordura. Os esteroides mais conhecidos são os colesteróis, né, com essas funções diversas. Lembrando que lipoproteína é um transportador de gordura. A gente tem o LDL, que seria o transporte de gorduras para os vasos sanguíneos. O HDL é uma lipoproteína que transporta a gordura, né, lá para o fígado, para o lugar certo. Eu também tenho tipo de carotenoides. Eu tenho tipo de cerídeos. Aqui, né, as gorduras que são as moléculas saturadas e insaturadas. E né, os ácidos graxos saturados e insaturados. E que são as funções. Tudo bem? Então, tudo de lipídios. Eu já mandei para vocês na semana anterior. E, sem dúvida, então, de lipídios, para a gente passar para as proteínas? Pode passar. Pode? Pelo menos para mim. Então, beleza. Olha só, qualquer coisa alguém me interrompe então, tá? Então, finalizando o capítulo 4, que foi de lipídios, e já aproveitando e iniciando o capítulo 5, que é de proteínas. Eu quero até fazer vocês lembrarem
lembrarem também, de falar de proteínas, naqueles desenhos que vocês me mandaram sobre a teoria de Oparin. Professor, Oi? o João Paulo está Oi. pedindo para você aceitar. João Paulo? Mas João Paulo não é um assim, não. Não, né? esse daí pode negar. Esse João Paulo é o João Paulo? Não é. Acreditamos sim. Assim, É ele? com certeza. Olha lá, hein? Bora lá, então. Fazendo vocês lembrarem aí daquele desenho. Oh, meu Deus. Não ensinei ninguém, não, né? Lembra dos desenhos que vocês fizeram para mim da hipótese de Oparin? Sim. Alguém me conta a teoria de Oparin? Tá. Quem me conta? A teoria de Oparin era que a vida ela surgiu a partir de uma evolução química de moléculas inorgânicas que acabaram criando aminoácidos que eram estruturas proteicas orgânicas, né? Perfeito, muito bem, isso mesmo, olha só. Então, como essas estruturas que iniciaram a formação de moléculas, principalmente moléculas orgânicas, e daí depois, num processo evolutivo, deu origem ao primeiro ser vivo, que no caso são as bactérias, proteínas iniciaram toda a formação de um organismo vivo. Então, proteínas, né, que começou exatamente com aquela teoria de Oparin, depois muito bem cientificamente comprovada pelo Stanley Miller, né, naquele experimento que ele fez, as substâncias inorgânicas que foram transportadas pelas chuvas até a superfície do planeta, que estava resfriando, né? Então, todos esses elementos químicos que ficaram nos lagos primitivos, nos oceanos primitivos, que ganharam energia e formaram os coacervados, né? Lembrado aí? Foi o Caio que estava falando? Era eu. Isso. Cara. Então, esses elementos que ganharam energia, né, e formaram esses aminoácidos, como isso estava em ambiente aquático, ficou envolto por moléculas de água e denominaram os coacervados. Então, a teoria de Oparin foi essa, eu pedi que vocês fizeram esse desenho. Stanley Miller comprovou isso cientificamente em seu laboratório, e esses aminoácidos, nós sabemos que são componentes das proteínas. Então, proteína, realmente, ele é um nome dado aos primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta. Proteína significa primeiro, né? Então, quem literalmente são proteínas? É um conjunto de aminoácidos que são interligados uns aos outros, formando estruturas orgânicas, né? Por isso que proteínas é um composto orgânico, e ele, como deu origem ao organismo vivo, as proteínas é o composto orgânico mais abundante que nós temos. Para que a gente tenha noção o tanto de proteínas que nós temos dentro de um mesmo organismo, vocês podem já imaginar ou perceber a quantidade de funções que as proteínas apresentam. Proteínas é um conjunto de aminoácidos que, em interação entre esses aminoácidos, formam esse composto orgânico que tem diversas funções. Função estrutural, função reguladora, função receptora, função transportadora e função reparadora. Cada função dessa aqui é determinada por tipos de proteínas diferentes, né? Como nós falamos aqui, ela é a mais abundante dentro do organismo, e proteína significa primeiro, que foram os primeiros, as primeiras moléculas que deram origem ao organismo vivo. Então, olha as funções, cada uma delas. Uma função estrutural.
Então, a proteína que tem função estrutural, ela participa da construção muscular. Os nossos músculos também é de uma quantidade enorme dentro de um organismo vivo, principalmente um organismo pluricelular como o nosso. Então, os músculos, os nossos músculos, têm na sua construção, na sua constituição, uma proteína que ela vai dar estrutura muscular, né? Por isso que os nossos músculos, eles acabam dando essa forma ao nosso corpo. E tem duas proteínas em especial para fazer essa construção muscular, que é a actina e a miosina. Essas duas proteínas que constroem os nossos músculos também favorecem a contração muscular. O movimento do músculo de contração e relaxamento é feito por duas proteínas, actina e miosina. Tá? Também, de forma estrutural, aos tecidos conjuntivos, principalmente o tecido cartilaginoso. Né? O colágeno, que é uma fibra colágena, uma estrutura proteica, também faz essa construção aos tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo ele tem vários tipos. Um dos tipos é o tecido cartilaginoso, formado principalmente pelo colágeno, tá bom? Que é uma proteína. Com função reguladora. Proteínas fazem a participação nas reações metabólicas. Olha só, de novo a gente falando de processo metabólico. Né? Esse processo a gente vai falar muitas vezes com vários sentidos, em vários assuntos. Então, existem proteínas que participam dessa função reguladora, realizando as reações metabólicas. Exemplo, as enzimas. Enzima são proteínas que realizam as reações de quebra, né, de catabolismo, de catálise nas moléculas orgânicas, transformando elas em moléculas inorgânicas. Nós já falamos isso várias vezes. As enzimas, então, elas atuam na reação de quebra no processo metabólico. Outra forma de reguladora, e também ajudando no processo metabólico, e que são proteínas, são hormônios. Hormônios também regulam o nosso funcionamento corporal, e aqui só para dar um gancho às reações metabólicas, né, todos os hormônios são proteínas. Todos os hormônios têm função reguladora. E um exemplo para a reação metabólica aqui, juntando com as enzimas, são os hormônios que são secretados pela glândula tireoide, são os hormônios da tiroxina. Esses hormônios, eles também ajudam na regulação, no equilíbrio do processo metabólico, né? Você pode ter o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, caso as proteínas, né, os hormônios da glândula tireoide acabam sendo desregulados. E também, como uma ação reguladora, como uma função de defesa imunológica. Quem seriam essas proteínas? Seriam os anticorpos. Os anticorpos também regulam o nosso sistema imunológico, né, nos defendendo de micro-organismos. O que nós mais estamos querendo agora é essa defesa imunológica, principalmente contra um vírus específico, né? O que nós estamos procurando, ou o organismo está tentando produzir exatamente essa defesa, que é um anticorpo, que é um tipo de proteína contra o vírus do coronavírus aí, né? O que a gente mais está procurando ultimamente, é essa defesa imunológica, né? Então, todos os anticorpos também são proteínas, com função reguladora. Outra função receptora. Existem algumas proteínas que participam da captação das moléculas externas das células. Então, lá na membrana plasmática, né? A gente acabou de ver a membrana plasmática aí, lá nos fosfolipídios, lá naquela região do grupo polar, que fica mais externo, aderida a ela, existem proteínas que são chamadas de receptoras. Essas proteínas, o que elas fazem? Fica lá na aderida aquele grupo polar do fosfolipídio, captando estímulos externos. Que estímulo externo poderia ser esse? Temperatura. Então, existem proteínas que são receptoras que captam a temperatura ambiental, que capta, talvez, nutrientes, né, como a glicose, né? A gente fala bastante da glicose. A glicose é uma molécula que precisa de entrar dentro da célula. Então, existe uma proteína receptora para a glicose encaixar nessa proteína, nesse receptor, e a glicose conseguir entrar dentro da célula.
ou então micro-organismos, né? Aí seria até um ponto ruim. Como que os vírus conseguem infectar as nossas células? Porque os vírus conseguem encaixar exatamente nessas proteínas receptoras. Se o vírus tem um encaixe perfeito com essa proteína receptora de estímulos externos, o vírus acaba recebendo a permissão para entrar dentro da célula. Por quê? Porque ele encaixou com o receptor, que é uma proteína da membrana, tá bom? Outro tipo, função transportadora. Né? Essa função transportadora, ela acaba, proteínas, transportando substâncias via sangue. Então, nós temos, exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína. Fica onde? Nas células hemácias, transportando os gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. Então, tem também proteínas que são transportadoras. Se vocês lembrarem também lá nos lipídios, nós falamos das lipoproteínas, né? Acabei de voltar ali nos slides anteriores para lembrar de tipos de gorduras. E lembrando, se o colesterol é um tipo de gordura, as lipoproteínas, que são lipídios associados a proteínas, né? Por isso que dá essa molécula lipoproteína, ela é produzida no nosso metabolismo como um subproduto. Essa lipoproteína, se ela vai transportar um colesterol que ficou de excesso no organismo para os vasos sanguíneos, essa lipoproteína ela é de baixa densidade, por isso que a gente chama o LDL, o colesterol ruim. Ou então, a lipoproteína, que é uma transportadora de colesterol, né, de gordura em excesso, como se for a HDL, transportando, então, essa gordura lá para o fígado, para ser digerida pela bile e aí ser quebrada naturalmente. Então, tem transportadora, as proteínas que podem fazer esse tipo de transporte, ou gases respiratórios, ou, no caso, colesterol de excesso, né? Dando exemplo aí. E, por último, proteínas que são chamadas de reparadoras, que participam da coagulação sanguínea, né? Nós temos a fibrina. A fibrina é uma proteína que atua na cadeia da reação da coagulação sanguínea. Não sei se vocês sabem, mas a coagulação sanguínea, ela é ocorrente, né? Ela ocorre por causa de uma reação de cadeia. Várias reações ocorrem, mas precisa de uma proteína que é a fibrina, para deixar todo o processo da coagulação terminado. E aí, o sangue ele para de ser extravasado, né? E também tem uma forma reparadora como a cicatrização do tecido. Também voltando de novo lá ao tecido cartilaginoso, né, esse processo da cicatrização, existem proteínas que acabam cicatrizando uma ferida, né, um corte, uma perfuração, alguma coisa que chegue até o tecido conjuntivo. E, como nós comentamos no início aqui, todas as proteínas são formadas por conjunto de aminoácidos que são ligados quimicamente por afinidade. Em relação a essas funções aqui, pelo menos por enquanto, tudo bem? Tudo sussa. Todo mundo, ok? Então vamos lá. O problema é que tem muita função, né? São muitas funções, coisa. Isso mesmo. Como são muitas funções, mas pensando que as proteínas, como ela é em grande quantidade no organismo, o trabalho dela realmente tinha que ser bem diverso, né? Por isso que elas acabam apresentando muitas funções, justamente por causa da quantidade que nós temos. Mas como são tipos diferentes, a gente vai entender exatamente agora. Por que tem tanta função assim e a diversidade de proteínas e a quantidade de proteínas é tão grande? Agora que a gente vai entender o porquê disso, tá? Olha lá. Como todas as proteínas são compostas por aminoácidos, quem é aminoácido? Aminoácido é um ácido orgânico, é uma molécula, então, orgânica, né, que vai compor as proteínas. Então, aminoácidos são ácidos orgânicos, constituintes das proteínas, e elas são formadas por um grupo carboxila, ligado a um grupo alfa, ou então chamado grupo central, e também ligado a um grupo amina. Então, aminoácido é isso. É um grupo carboxila, um carbono alfa, um grupo amina. E existem 20 tipos de aminoácidos.
Então, só existem 20 tipos de aminoácidos. Como todas as proteínas, é agora que a gente tem que começar a entender aqui. A quantidade de funções é gigantesca. A quantidade de proteínas também é gigantesca. Se proteínas é formada somente por aminoácidos, e só existe 20 tipos de aminoácidos, como que a gente consegue, então, formar essa quantidade gigantesca de proteínas somente com 20 tipos de aminoácidos? Tá bom? Então é o que a gente vai entender. Então, uma figura aqui, ó. Todo aminoácido apresenta este grupo amina, né? Isso aqui é uma estrutura química. Mais para frente vocês vão entender das estruturas químicas, das nomeações, das nomenclaturas das estruturas químicas, mas já adiantando, quando você tiver um nitrogênio ligado a um carbono e 2 hidrogênios, você vai referir a esse grupo químico chamado grupo amina. Então, percebe, todo aminoácido vai ter esse nitrogênio, que faz 3 ligações, né? O hidrogênio faz 1 e o carbono faz 4. Então, essa região aqui é chamada de grupo amina. Esse carbono aqui é o carbono alfa, ou carbono central, que está ligado com as suas 4 ligações, com essa região aqui que é chamada de radical. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho que é essa região radical, chamada de R. Esse carbono está ligado a um hidrogênio, esse hidrogênio que está ligado ao carbono alfa, tá? O carbono central. E eu tenho essa região aqui, que é uma região carboxílica. Essa região de ácido carboxílico é justamente por causa desse OH aqui. Lembrando que o carbono faz 4, 1, 2, 3, 4 ligações, o oxigênio faz 2, né? Esse oxigênio que está fazendo 1, 2, e o hidrogênio faz 1. Só que essa região toda aqui é chamada de região carboxílica. Todos os 20 tipos de aminoácido apresentam essa região amina, esse carbono alfa, essa região carboxílica, tá bom? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula geral para os 20 tipos de aminoácidos. Como eu diferencio os aminoácidos, já que existem 20? Através da região radical. Então, se o aminoácido número 1, ele tem essa região amina, carbono central, região carboxílica, e essa região aqui, ela que vai diferenciar o carbono número 2. O que diferencia do carbono número 3? Apenas essa região. O que diferencia do carbono número 4? Essa região, por aí vai. Essa figura aqui, ó, eu te demonstro os 20 tipos de aminoácido, e aí percebe que os 20 aminoácidos, a única diferença é nessa região aqui do radical. Olha só, esse primeiro aqui, ó, ele é chamado de alanina. Esse aminoácido alanina, ele apresenta, olha, essa região aqui, que é a região carboxílica, que tem um carbono, a hidroxila, né, o OH, a dupla O ligada ao carbono. Então, essa região aqui é a região carboxílica. O carbono alfa, o hidrogênio, e essa região é a região amina. A região onde está a região do radical, agora eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios. Ao todo, é um aminoácido chamado de alanina. Então, esse aqui é o primeiro aminoácido. Esse aqui, ó, é o segundo aminoácido, que é a arginina. Olha a composição da arginina. Se a arginina é um aminoácido, tem que ter aqui a região carboxílica, o carbono alfa, o hidrogênio e a região amina. O que diferenciou? Essa grande cadeia desses elementos. Então, aqui eu tenho a diferença entre esse aminoácido, que é a arginina. Se vocês repararem em todos os 20 aminoácidos, você vai encontrar em todos a região amina, o carbono alfa e a região carboxílica, e o que diferencia é essa parte do radical. Tem um que é simples, olha só, esse aqui, ó, a glicina. A glicina, a região carboxílica, o carbono alfa, o hidrogênio, a região amina, e apenas esse hidrogênio aqui, ó, diferenciou a região radical. Tudo certo, moçada? Tudo de boa. Sim. Então, os 20 aminoácidos, você consegue identificar, né, nessa figura, e você consegue diferenciar aí os aminoácidos apenas nessa região. Tem um outro aqui que é só mais um, tá? Para que a gente não
depois vocês namorem aí os 20 aminoácidos e procura as regiões. Mas só esse aqui, o último aqui, ó, a serina. Aqui, ó, a região carboxílica, o carbono alfa, o hidrogênio, a região amina. O que diferenciou? Essa região aqui. Então, essa região é diferenciada para originar a serina. Então, os 20 estão aqui. Continuando. Qualquer coisa, vocês me interrompem. Eu tenho 20 aminoácidos, correto? Dos 20 aminoácidos, 12 aminoácidos, a sigla AA é aminoácido, tá? Aminoácido natural. Então, existem 12 aminoácidos naturais, dos 20. E o restante dos 8 são chamados de essenciais. Então, 8 aminoácidos essenciais, 12 aminoácidos naturais. Os nomes aqui são exatamente os 20 aminoácidos que eu tenho aqui, tá? Só está separado. Aqui eu tenho os 20 e aqui está separado em naturais e essenciais. Bom, por que eles estão separados assim? Os aminoácidos, esses naturais, esses 12, nós conseguimos produzir no organismo. A gente consegue produzir. Esses essenciais, nós não conseguimos produzir. Tá bom? Se existem 20, 12 eu consigo produzir, 8 eu não consigo produzir. Só que todas as proteínas são conjunto de aminoácidos. Aí eu pergunto a vocês, se esses 8 essenciais eu não consigo produzir, mas eles são necessários para eu produzir proteínas, de onde eu consigo adquirir esses 8 aminoácidos? Eu pergunto a vocês. Quem me responde aí? De onde eu consigo esses 8 aminoácidos? Eu não consigo produzir, só consigo produzir os naturais. Nos alimentos? Boa, muito bem. E que alimento mais preciso seria esse? Aí eu já não sei. Que tipo de alimento eu consigo extrair aminoácidos? Hã? Mínima ideia. Ninguém tem ideia? Vocês gostam de ir no churrasco? Quem não gosta? Quem não gosta, né? Se eu fizer um churrasco, todo mundo vem? É claro. Não, pode não. Tá todo mundo em confinamento. Se eu fizer um churrasco, eu vou comer carne sozinho. Vou chamar... Vai ser online. Eu vou chamar todo mundo, mas ninguém pode vir, viu? Por que eu estou falando do churrasco? Onde que a gente adquire os aminoácidos? Principalmente nas carnes, tá bom? Então, as carnes são alimentos ricos em aminoácidos. Então, esses 8 aqui que eu não consigo produzir, eu tenho que ingerir carnes para eu ter no meu organismo, tá bom? Oi? Quem chamou? Quem me chamou? Gente, eu. Oi, quem é eu? Ei. Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, diga.